Boa noite a todos. Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso projeto, de instalações elétricas de baixa tensão, onde hoje nós iremos abordar os seguintes tópicos. Então, o tipo de fornecimento de tensão, o padrão de entrada de energia elétrica, a rede pública de baixa tensão, o quadro de distribuição, disjuntor termomagnético, disjuntor diferencial residual, interruptor diferencial residual, dispositivo diferencial residual, os tipos de disjuntores termomagnéticos, os tipos de disjuntores diferenciais residuais e tipo de interruptor diferencial residual. Atenção, a maioria desses tópicos aqui eu só vou fazer uma abordagem para que vocês possam conhecer o que é que nós iremos abordar e utilizar durante o nosso projeto. Algumas coisas que serão apresentadas aqui podem ou não ser utilizadas no projeto e algumas coisas são obrigatórias terem no projeto. Vamos lá. Então, tipo de fornecimento em tensão. Em função da potência ativa total prevista para a residência, é que se determina o tipo de fornecimento, a tensão de alimentação e o padrão de entrada, tá bom? Então, por isso que eu apresentei na aula anterior a somatória da potência de iluminação, a somatória da potência das tomadas de uso geral e a somatória da potência das tomadas de uso específico. Porém, nós tínhamos duas unidades diferentes, sendo potência de iluminação e tomadas de uso geral com as unidades em volt-ampere e potência das tomadas de uso específico com a unidade em watt. Então, nós temos que transformar tudo em watt, Então, para a iluminação, a gente utiliza o fator de potência de 1, ou seja, pega o valor da potência em volt-ampere, multiplicado por 1 vai ser a potência em watt. E no caso das tomadas de uso geral, eu pego o valor e multiplico por 0,8, que é o fator de potência. Então, fazendo essa conversão da potência em volt-ampere para watt, eu somo tudo, ou seja, potência de iluminação, mais a potência das tomadas de uso geral, mais as potências da tomada de uso específico. E agora vocês vão entender por que desse cálculo. Então, a grande maioria das concessionárias de energia define que, se a potência ativa total calculada for até 12.000 watts, o fornecimento vai ser monofásico, ou seja, feito a dois fios. Quais são esses dois fios? Uma fase e um neutro. Normalmente essa tensão é de 127 volts. Claro, existem cidades, existem regiões que não existe a tensão de 127 volts ainda, tá? É uma questão de fechamento e utilização dos transformadores, tá ok? Mas a maioria das regiões, principalmente do estado de São Paulo, possuem 127 volts de tensão. Então a gente fala que é feita dois fios, ou seja, uma fase e um neutro. Aqui no nosso exemplo que está sendo apresentado do projeto, a gente vai utilizar, sendo 127 volts uma fase e um neutro, e 220 volts fase e fase, tá bom? Então, voltando aí, se o cálculo der até 12.000 watts, então o fornecimento de energia vai ser monofásico. Então, uma fase e um neutro que vai ter uma tensão máxima na residência de 127 volts. Se o cálculo feito gerou aí entre 12.000 watts até 25.000 watts, significa que esse fornecimento de energia vai ser bifásico. E ele é feito a três fios. Por quê? Dois fios são fase e um fio é neutro. Tá? E nós temos dois tipos de tensões. Entre fase e neutro, 127 volts, e entre fase e fase, 220 volts. Observe na figura aqui, que nós temos um fio azul e dois fios pretos. Então, esse cabo azul, ele é um neutro, tá bom? Por padronização. Mas fique tranquilo que eu vou apresentar as cores dos cabos com suas respectivas funções nas aulas que virão futuramente. E se porventura a conta que você fez lá deu acima de 25.000 watts e abaixo ou até 75.000 watts, aí nós temos um tipo de fornecimento trifásico, feito a 4 fios, sendo 3 fases e um neutro. E eu vou ter também as tensões de 127 volts entre fase e neutro, ou seja, qualquer uma das 3 fases e o neutro, e 220 volts entre qualquer uma das fases. Qualquer uma das duas fases, Porque tem que ter duas fases, ok? Então, no exemplo que a gente apresentou até o momento, a potência ativa total
foi de 18.700 watts. Portanto, o fornecimento vai ser bifásico aqui para o nosso exemplo, porque fica entre 12.000 e 25.000 watts, tá? Então, sendo o fornecimento bifásico, tem-se disponíveis dois valores de tensão. No caso aqui, 127 volts e 220 volts. Uma vez determinado o tipo de fornecimento, pode-se determinar também o padrão de entrada de energia, tá? Então, voltando ao exemplo, a potência ativa total foi de 18.700 watts, então o tipo de fornecimento bifásico. Consequentemente, o padrão de entrada deverá atender o fornecimento bifásico. E o que vem a ser padrão de entrada, né? Essa pode ser uma grande incógnita. Padrão de entrada, pessoal, nada mais é do que o poste com o isolador de roldana, uma bengala, uma caixa de medição e uma haste de terra, que normalmente vocês não enxergam, tá? Que devem estar instalados atendendo às especificações da norma técnica da concessionária de energia elétrica para o tipo de fornecimento. Então, essa é uma imagem um pouco antiga, né? Claro, contendo o poste com a roldana de isolação, a bengala é esse eletroduto aqui, ó, com uma curva de 180 graus, onde vai entrar os cabos, o fio lá que fica no poste lá na rua, vai vir até aqui, vai entrar por essa bengala, indo até essa caixa aqui, onde o profissional da companhia de energia elétrica vai fazer a ligação do relógio medidor específico de acordo com o seu cálculo aí da potência total, tá? Potência ativa total. E aqui embaixo, ó, no chão, existe um aterramento. Normalmente vocês não veem, por quê? Porque vocês já pegaram a casa pronta ou já instalada, mas quem faz a instalação obrigatoriamente tem que ter o aterramento. O que que é isso aqui? É uma haste de aproximadamente meia polegada ou 3/4 de polegada, com um comprimento de diâmetro, tá? Com um comprimento de aproximadamente 3 metros, uma barra padrão chamada Cooper Weld, que a gente tem que enfincar na pancada, na vertical, de cima para baixo, na marretada, até afundar ela, tá? E aqui a gente coloca um terminalzinho, onde a gente conecta um cabo, e esse cabo vai até aqui dentro do relógio medidor. É o que nós chamamos de haste de aterramento, tá bom? Feito isso, uma vez pronto o padrão de entrada, segundo as especificações da norma técnica, compete à concessionária fazer a inspeção. Ela vai fazer a inspeção. Atenção, eu falei que essa imagem é um pouquinho antiga, porque hoje em dia já existe no mercado o que nós chamamos de poste padrão. Mas tem que ver no site da concessionária da sua região se é permitido utilizar esse tipo de poste, tá bom? De acordo com a potência total aí calculada no seu projeto. Vamos lá. E aí, se tiver tudo em ordem, você faz a ligação aí para a concessionária e ela vai gerar uma ordem de serviço para que venha um técnico específico. E esse técnico habilitado, capacitado, vai verificar se o poste está correto, se está tudo certinho. Aí ele vai verificar, ó, esses cabos aqui é a gente que tem que passar, tá bom? Esses cabos da bengala até aqui, ó, a gente tem que deixar sobrando 50 centímetros de cada lado sobrando, tá? Então 50 centímetros do cabo para cá e 50 centímetros do cabo para cá estanhado, ou seja, utilizando solda, porque se não tiver ele não instala, porque esse cabo ele é cheio de fiozinhos, né? Tem que estar estanhado para transformar em um só, né? E ele vai olhar, vai verificar. Ele tem um aparelho chamado terrômetro e ele vai verificar se a haste de terra está realmente tendo uma boa proteção, está tendo uma baixíssima resistência, e ele vai verificar. Por quê, pessoal? Tem gente que tenta dar o golpe, tá? Vou voltar aqui a imagem. Tem gente que encontra algum terreno rochoso e a pessoa enfinca a barra aqui, a barra não vai mais, foi só uns 30 centímetros. O que a pessoa faz? Ela serra a barra aqui, ó. Ela tenta dar o golpe. Ela serra essa barra aqui e liga aqui, né? Normal, como se nada houvesse acontecido. Porém, o profissional ele vai verificar, tá? Ele tem um aparelho chamado terrômetro, ele verifica. Se realmente não estiver dando a resistência, ele não vai fazer a ligação por causa disso. E aí, nesse caso, o que a gente faz? Isso pode acontecer? Claro que pode, pessoal. O que a gente faz? A gente pega
o pedaço que sobrou dessa haste e forma como se fosse um triângulo, ou seja, a gente finca mais um tanto dela aqui, daí mesmo assim não foi tudo, a gente finca mais um tanto aqui até ir tudo, e a gente interliga esse triângulo com cabo nu, ou seja, sem isolação, e daí a gente leva para lá para tentar ter um ótimo aterramento. Essa é uma das alternativas. Antigamente, uma das coisas que se fazia, o pessoal cavava uma valeta com aproximadamente 60 centímetros de profundidade e colocava essa barra deitada na horizontal, enterrada lá a 60 centímetros de profundidade. Era uma loucura, né? Você cavar num terreno rochoso 3 metros de comprimento por 60 centímetros de profundidade, era um trabalho árduo, tá bom? E aí ele vai verificar com o termômetro. Se tiver dando uma baixíssima resistência, ou seja, está ótimo o aterramento, aí sim, ele vai primeiro colocar o relógio medidor aqui, tudo certinho, já vai colocar aqui ligado o cabo saindo do relógio medidor, ele vai lacrar essa parte que a gente não pode mexer, e vai levar o cabo até o disjuntor geral, que nós chamamos de disjuntor ou chave geral aqui embaixo, tá? Existem locais que o quadro possui disjuntores e existem locais que o quadro possui chave faca, onde possui um fusível, né? Um ou dois fusíveis ou até 3 fusíveis, tá bom? Para ser ligado isso daí. Tem gente que eles acabam fazendo, ligou, de repente virou as costas o profissional, daí ele vai lá, arranca essa chave faca com fusível e liga disjuntores no lugar. Por quê? Porque fusível, se queimar, eu tenho que comprar outro, eu tenho que trocar, eu tenho que correr atrás. Disjuntor eu só rearmo. Muito cuidado com isso. Existem cálculos específicos para verificar se a corrente de curto-circuito suporta o disjuntor. Se não suportar o disjuntor, tem que ser fusível. Não existe melhor dispositivo de proteção do que o fusível. Se porventura o cálculo da corrente de curto-circuito comportar disjuntor, eu posso substituir a chave faca por disjuntor. Por que eu tenho que calcular a corrente de curto-circuito, professor? Porque se a corrente de curto-circuito for maior do que o disjuntor suporta, no caso, se eu fizer a substituição e gerar um curto-circuito, o disjuntor pode se desintegrar, se acabar, se esfarelar, se explodir, tá bom? Por isso que nós efetuamos o cálculo de corrente de curto-circuito. Mas vamos lá. E aí, de repente, tá tudo certinho, então ele faz a ligação aqui do relógio medidor, lacra o relógio medidor para a gente não mexer, para não fazer gato, né? Daí ele leva o cabo aqui até os disjuntores, e aí sim, ele sobe aqui, daí ele sobe no poste aqui, coloca um cabo aqui, já faz a emenda, e aí ele leva para o outro lado até o poste. A última coisa que ele vai fazer é ligar lá no poste, tá bom? A nossa rede de energia. Então, estando tudo certo, a concessionária instala e liga o relógio medidor, né, e o ramal de serviço. E a partir daí, a cada 30 dias, você vai receber uma belinha de uma conta da concessionária de energia da sua região para que você possa efetuar o pagamento pelo fornecimento dessa energia. Então, é assim que vai ficar, tá bom? Então, a sua residência vai ter esse poste, né? Então, nesse caso aqui está mostrando uma figura do tipo monofásico, né? A 2 fios, ou seja, fase neutra. Isso daqui é o que nós chamamos de roldana de isolação, tá? Então, os cabos vai vir do poste lá, vai vir aqui e vão entrar. Isso daqui, ó, é a emenda, tá? É uma emenda específica da concessionária de energia elétrica. Aqui é só uma presilha, tá? Ajustando os dois cabos juntinhos aí, e eles entram, não pode ser separado, tá? Tem que ser todos os cabos dentro de uma única bengala, e eles vão descer até sair aqui no relógio medidor, onde aqui essa instalação é feita pelo profissional da concessionária. Nós não fazemos a instalação do relógio medidor, até porque nós não temos acesso ao relógio medidor. Somente o pessoal da concessionária de energia elétrica é que possui, e eles que vêm instalar, se tiver tudo correto na sua residência. E aí ele deixa o fio até aqui, ó, até esse disjuntor, que é a chave geral. A partir daqui é a nossa responsabilidade
do proprietário, de contratar um profissional técnico qualificado e capacitado para efetuar o serviço corretamente, tá? Então, a norma técnica referente à instalação do padrão de entrada, bem como outras informações a esse respeito, deverão ser obtidas junto à agência local da companhia de eletricidade. Isso você pode pesquisar pela própria internet, qual que é a concessionária aí da sua região. Por exemplo, Itu, Sorocaba, aqui é a CPFL, né? Companhia Piratininga de Força e Luz, tá? Mas, por exemplo, Campinas nós temos a Electro, em Minas a gente tem a CEMIG, e existem diversas outras concessionárias aí, de acordo com cada região ou estado, tá bom? Uma vez pronto o padrão de entrada e estando ligados o medidor e o ramal de serviço, a energia elétrica entregue pela concessionária estará disponível para ser utilizada. E a gente tem que fazer isso aí antes de iniciar a construção, né? Logo que a gente adquire o terreno, porque o pedreiro, o pessoal que vai trabalhar efetuando a obra aí, eles precisam da energia elétrica para ligar aí, energizar os seus respectivos maquinários, equipamentos e dispositivos, tá bom? Então, vai ficar assim, ó. Então, o último passo que eu falei para vocês é o profissional ligar aqui, ó, no poste da rua. Então, no poste da rua, ele vai puxar esses cabos, indo até a roldana de isolação, né? Tem um cabo aí que estica, né? Esses cabos. Dessa roldana de isolação, então, fica preso, e aí ele puxa os cabos. Aqui no caso está mostrando 3, ou seja, do nosso exemplo, né? Bifásico a 3 fios, 2 fases e um neutro, desce entrando pela bengala até o relógio medidor. Aqui nós temos a haste de aterramento, ou eletroduto de aterramento, né, que é o que eu falei para vocês da barra Cooper Weld, 3 metros aí de profundidade na vertical, na base da pancada, marretada mesmo. Daqui então do quadro de disjuntores, do disjuntor geral aqui do relógio medidor, vai para dentro da residência no que nós chamamos de quadro de distribuição ou quadro de disjuntores, porque é a partir daqui que vai para todos os circuitos da nossa residência, seja ele de iluminação, de tomadas de uso geral, de tomadas de uso específico, vai para dentro da nossa residência, tá? Então esse quadro aqui, ó, não pode ficar fora da residência, ele tem que ficar dentro. E é interessante que eu vou falando isso nas aulas e em cada aula vai descobrindo uma surpresa. Professor, lá na minha casa o quadro de disjuntores nem existe, então já tem um erro gravíssimo. Professor, lá em casa o quadro de disjuntores está fora de casa, outro erro gravíssimo, né? Se acaba a energia, deu um curto-circuito lá, eu tenho que sair fora de casa para poder encontrar o quadro de disjuntores. E se estiver chovendo, se estiver um vendaval aí ou coisa desse tipo, complicadíssimo. Ah, professor, na minha casa o quadro de disjuntores está no banheiro. Loucura, tá? Não pode estar em água molhadas. Eu vou apresentar isso para vocês mais para frente. Então vamos lá. Através do circuito de distribuição, essa energia é levada do quadro medidor até o quadro de distribuição, também conhecido como quadro de luz, tá? Esse quadro de disjuntores também pode ser chamado de quadro de luz. Os mais antigos chamam dessa forma, tá? Bom, quadro de distribuição. O que vem a ser o quadro de distribuição? Ele nada mais é do que o centro da distribuição de toda a instalação elétrica de uma residência. Ele é o centro de distribuição, pois recebe os condutores que vêm lá do relógio medidor, que o profissional da CPFL instalou, né? E é no quadro de distribuição que se encontram os dispositivos de proteção, disjuntores, disjuntores diferenciais residuais e interruptores diferenciais residuais. E é do quadro de distribuição que partem os circuitos terminais que vão alimentar diretamente as lâmpadas, pontos de tomadas e aparelhos elétricos, como, por exemplo, circuito 1 para iluminação social, circuito 2 para iluminação de serviço, circuito 3 para pontos de tomadas de uso geral, circuito 4 também para pontos de tomadas de uso geral, circuito 5 para pontos de tomadas de uso específico, por exemplo, da torneira elétrica, e circuito 6 aí para um outro ponto de tomada de uso específico, que seria o chuveiro elétrico. Aqui são apenas exemplos, tá? Fique tranquilo, porque não vai ser somente isso de circuito no nosso projeto. Pelo menos não no meu exemplo aqui que eu estou apresentando para vocês. Vai ser praticamente o dobro. Vamos lá. Então aqui, ó, é um modelo de quadro de distribuição, tá? Esse é um quadro de disjuntores,
só mostrando para vocês, né, um modelo mais novo aí em PVC, né, em plástico, vamos dizer assim. Nós temos aqui, ó, o que nós chamamos de DR, tá? É um disjuntor diferencial residual. Ele é um dispositivo que protege as pessoas contra choques elétricos, contra descarga elétrica, para que você não fique grudadão na rede elétrica. Isso hoje é obrigatório. Se você refaz uma instalação elétrica ou constrói uma instalação elétrica do zero, isto é obrigatório, tá? Depois eu vou falar uma aula específica sobre esse assunto. Mas aqui eu vou apresentar um pouquinho para vocês. Esse é um disjuntor, né, tripolar ou trifásico, tá? Então aqui tem 3 fases passando por ele. Nós chamamos também de disjuntor geral. E aqui embaixo nós temos os disjuntores que está indo para cada circuito. Então nós temos aqui 2 disjuntores bipolares, né? Normalmente para os circuitos de uso específico, por exemplo, como 220 volts, como torneira elétrica e também chuveiro elétrico, e os demais disjuntores aqui para circuitos de iluminação e pontos de tomadas de uso geral. Só para vocês terem uma ideia, tá? Advertência, né? Quando um disjuntor ou fusível atua desligando o circuito ou a instalação inteira, a causa pode ser uma sobrecarga, pessoal, ou um curto-circuito. Eu não posso chegar lá e rearmar ele sem saber qual foi a causa que fez com que ele desarmasse. Muito cuidado com relação a isso. Desligamentos frequentes são sinais de sobrecarga, tá? Por isso, nunca troque seus disjuntores ou fusíveis por outro de maior corrente, ou seja, maior amperagem, simplesmente. Por quê? Porque muitas vezes tem que ser calculado. Se você simplesmente aumenta o disjuntor, ou a corrente do disjuntor, porque o disjuntor está desarmando, isso pode interferir numa série de problemas, como, por exemplo, o aquecimento dos cabos, derretimento e até gerar um fogo aí na tua residência. Muito cuidado com isso. Como regra, a troca de um disjuntor ou fusível por outro de maior corrente requer antes a troca dos cabos, né, os fios e cabos elétricos, por outros de maior seção, ou seja, maior bitola, mas tudo isso deve ser calculado ou observado de acordo com tabelas específicas já para essa finalidade. Da mesma forma, nunca desative ou remova a chave automática de proteção contra choques elétricos, que é o dispositivo DR, diferencial residual, tá? Mesmo em caso de desligamento sem causa aparente, ou seja, aquilo que eu não estou vendo, não estou entendendo por que desligou. Tem que ser feito aí um rastreamento por um profissional capacitado e qualificado para ver o que aconteceu, por que está desarmando. Tá? Eu não posso simplesmente chegar e rearmando, tá desarmando, não para, eu vou lá e desativo o componente. Aí você pode encontrar um problema muito grave. Se os desligamentos forem frequentes e principalmente se as tentativas de religar a chave não tiverem êxito, isto significa, muito provavelmente, que a instalação elétrica apresenta anomalias internas, que só podem ser identificadas e corrigidas por profissionais qualificados e capacitados. Tá? Por que eu falo aqui profissionais qualificados e capacitados? Porque devido ao grande número de desempregos que ocorreram aí, tem muita gente que acaba comprando uma chave de fenda, uma fita isolante e um alicate universal. E fala que é eletricista. E aí acabam fazendo cacas ou fazendo coisas para funcionar onde na verdade elas deveriam seguir normas. Muito cuidado com relação a isso. Antigamente, se qualquer pessoa fizesse o serviço de eletricidade e de repente um senhor de idade fosse lá tomar banho, abriu o chuveiro, tal, tomou seu banho, quando ele fosse fechar, tomou uma descarguinha elétrica, morreu. Do que morreu o senhor? Não, ele morreu tomando banho, ele deve ter tomado uma descarguinha elétrica lá, dá um choquinho no chuveiro e acabou morrendo. Que pena, tal, né? Isso antigamente. Hoje não. Hoje a pergunta é: quem foi o eletricista? Por quê? Porque o eletricista ele passa a responder criminalmente. Então, muito cuidado com eletricidade e quem faz os tipos de trabalho, tá? Bom, a desativação ou remoção da chave significa a eliminação de medida protetora contra choques elétricos e risco de vida para os usuários da instalação. Então, muito cuidado com isso. Não permita que o disjuntor ou chave seja retirado e ligado direto. Não permita isso.
Quadro de distribuição. Então, o quadro de distribuição ele deve estar localizado, primeiramente, em lugar de fácil acesso e nunca obstruído aí, ou tem pessoas, tem casas, né, que acha tão feio, tão ridículo o quadro de disjuntores ou quadro de distribuição, que coloca um armário na frente, coloca um quadro na frente, de repente desarma lá o disjuntor, você não tem ideia nem de onde fica o quadro. Então, muito cuidado com isso. Tem que estar sempre local de fácil acesso, local de preferência, não precisa necessariamente estar visível, mas todos da residência têm que saber onde é que fica. Por exemplo, tem quadro de disjuntores que fica atrás da porta. Sim, é possível colocar atrás da porta sem problema nenhum, mas a gente sabe que a porta não é um obstáculo, não vai obstruir o acesso ao quadro de disjuntores. É só encostar a porta que eu consigo ter o acesso, tá bom? Agora, colocar um armário, colocar quadros escondendo o quadro de distribuição é um pouco problemático, ok? E o mais próximo possível eles têm que estar do relógio medidor. Esse mais próximo possível, ele tem aí os porquês, tá bom? Então, por que ele tem que estar o mais próximo possível do quadro medidor, mas dentro da residência? Porque o cabo com maior seção, maior bitola, ou seja, maior diâmetro ali do cabo, ele é o mais caro, é o cabo que vem do relógio medidor até o quadro de disjuntores. Então, por isso fala-se que tem que deixar o mais próximo possível, porque daí eu economizo financeiramente, porque esse é o cabo mais caro da residência. Tá? De toda a instalação elétrica, é o cabo mais grosso, vamos dizer assim, ridicularmente falando. É o cabo mais grosso que vai ser utilizado na instalação elétrica. É o cabo que sai do relógio medidor e vai até o quadro de distribuição, tá bom? Eu, particularmente, gosto de deixar o mais centralizado possível na residência, porque você acaba gastando menos de todos os cabos, praticamente, tá? Dos circuitos. Isso é uma questão de gosto, de ética, enfim, de experiência prática, dia a dia, mão na massa. Vamos lá. Isto é feito para se evitar gastos desnecessários com os condutores do circuito de distribuição, que são os mais grossos de toda a instalação e, portanto, os de maior valor. Este é um exemplo de quadro de distribuição para o fornecimento bifásico. Olha aí que bacana. Então, nós temos aqui os fios que vêm lá do relógio medidor. Então, aqui nesse caso, nós temos aquela haste que foi enfincada lá, que é a haste de terra, né? Ele vem esse cabo aqui, ó, na cor verde. Esse é o padrão, tá? Verde ou verde e amarelo. Depois eu vou explicar as cores ainda mais para frente. Então, aqui nós temos um barramento de proteção, ou barramento de terra, tá? Deve ser ligado eletricamente à caixa do quadro de distribuição, ou seja, ele fica encostado no fundo do quadro. Já esse aqui é um barramento de neutro. Esse barramento de neutro faz ligação dos condutores de nêutrons com os circuitos terminais, né, com o neutro do circuito de distribuição, devendo ser isolado eletricamente, ou seja, embaixo dele aqui ó, tem uma roldana de isolação para que ele não fique encostado na carcaça do quadro de disjuntores, principalmente no quadro de disjuntores metálicos que ainda existem no mercado. Esse daqui, pessoal, é um disjuntor diferencial residual, né, que está servindo aqui como chave geral, onde é o único dispositivo de proteção que passa neutro por ele. Os demais disjuntores, que são os convencionais, não passam neutro por ele, tá bom? Então, aqui são as duas fases, tá? Entra as duas fases mais o neutro e sai as duas fases aqui e distribui-se para casa. Então, aqui a gente tem um disjuntor dos circuitos terminais bifásicos, né? Então, normalmente 220 volts, tá? Para circuitos aí de uso específico. E esses daqui são todos unipolares, né? Então, são para os circuitos aí, por exemplo, de circuitos de iluminação e tomadas de uso geral. Ok? Bom, disjuntor termomagnético. Um dos dispositivos de proteção que se encontra no quadro de distribuição é o disjuntor termomagnético. Vamos falar um pouquinho a seu respeito. Eles oferecem proteção aos condutores do circuito elétrico. Então, desligando-o automaticamente quando da ocorrência de uma sobrecorrente provocada por um curto-circuito ou até mesmo uma sobrecarga, tá? Encostou dois fios aqui, vai dar um curto-circuito, aquele disjuntor vai desarmar. Permite manobra manual, né? Então eu posso ligá-lo e desligá-lo manualmente usando essa chavinha.
tá? E aqui, nessa parte de cima da chavinha, fica um número. Esse número corresponde à corrente deste disjuntor, tá? Operando como interruptor, secciona somente o circuito necessário numa eventual manutenção, né? Ou para uma eventual manutenção. Os disjuntores termomagnéticos têm a mesma função que as chaves fusíveis. Entretanto, né, o fusível se queima, necessitando ser trocado. Já os disjuntores eu desligo e posso apenas religá-lo, tá bom? No quadro de distribuição encontra-se também o disjuntor diferencial residual ou então o interruptor diferencial residual. O que é isso? O disjuntor diferencial residual é um dispositivo constituído de um disjuntor termomagnético acoplado a um outro dispositivo. Esse dispositivo é o diferencial residual. Sendo assim, ele conjuga as duas funções. Então aqui nós temos uma imagem que ele faz aqui a função de disjuntor termomagnético, que é o convencional, né, que protege os condutores do circuito contra sobrecarga e curto-circuito, e a do dispositivo diferencial residual, que protege as pessoas contra choques elétricos provocados por contatos diretos. Bom, deixa eu contar uma coisa aqui. Esse disjuntor aqui, ó, ele foi fabricado, ele surgiu primeiramente nos Estados Unidos. Por quê? Porque os ricos, os milionários, começaram a colocar iluminação dentro das piscinas para que eles pudessem nadar de noite. Porém, a vedação daquela iluminação da piscina, com o tempo ela ressecava, infiltrava-se a água, e aí o ser humano, quando ele entrava na piscina, ele nadava tranquilo, porém, quando ele relava na borda da piscina para sair, ele tomava uma descarga elétrica e morria eletrocutado. Sim, morria eletrocutado. É como os filmes de terror antigamente. A pessoa estava lá tomando banho, vinha alguém lá e jogava um secador de cabelo, um rádio dentro da banheira lá e a pessoa morria eletrocutada, porque não existia o DR. Então o DR surgiu com essa definição. O que acontece? Por isso que ele é um único componente que passa o neutro. Se ele identificar que existe uma fuga de energia, seja ela qual for, ou seja, um cabo encostado numa carcaça metálica, você encostado em um fio e descalço, em vez de você tomar uma descarga elétrica, ele reconhece isso e desarma automaticamente. Isso foi uma evolução fantástica, tá bom? E depois disso, ele passou a ser adotado como padronização em todas as instalações elétricas residenciais. Por isso que eu falo, se a sua instalação tem mais de 25 anos, já passou da hora dela ser trocada. E se for trocada, vai ter que refazer o projeto para que possa mudar o quadro de disjuntores, porque vai ter que aumentar o quadro de disjuntores para caber esses disjuntores diferenciais residuais para proteger o ser humano. Se você comprar hoje, por exemplo, um apartamento, o quadro de disjuntores já tem lá o dispositivo diferencial residual. Tá, com outro desenho, outro modelo, mas aqui é só para apresentar para vocês, tá bom? Continuando. Pode-se dizer, então, que disjuntor diferencial residual é um dispositivo que protege os condutores do circuito contra sobrecarga e curto-circuito e as pessoas contra choques elétricos. Então, se eu tenho isso daqui na minha residência, uma criança, por exemplo, que começa a engatinhar, ela não pode ver uma tomada que ela colocar o dedinho. Se porventura aquela criança tomar uma descarga elétrica, vai desarmar o DR e ela não vai morrer por descarga elétrica, tá bom? Essa é a função do DR. Professor, qual que é o valor do DR? Ó, eu vi esses dias um aqui na minha região, um DR de 40 amperes custando R$ 271. Um DR de 40 amperes. O disjuntor convencional, ele custa R$ 10. Daí você fala, nossa, é um absurdo isso daí. Daí eu posso te perguntar o seguinte, quanto vale a tua vida? Tá bom? Tem que pensar sempre nisso, segurança e quanto vale a tua vida. Então, pessoal, segurança, dispositivo de proteção deve ser adquirido sem pensar na consequência. Não é gasto, é investimento, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho do interruptor diferencial residual. Ele tem a mesma função, tá? Porém, ele é um dispositivo composto de um interruptor acoplado a um outro dispositivo, que é o diferencial residual. Sendo assim, ele conjuga as duas funções também. Então, aqui é uma imagem, né, do interruptor diferencial residual. Eu, particularmente, nunca instalei o interruptor diferencial residual, eu sempre instalei o DR, tá bom?
mas não tive ainda o prazer de instalar um desses. Então, a do interruptor, ele liga e desliga manualmente o circuito, né? Como se fosse uma chavinha de liga e desliga, tá bom? E a do dispositivo diferencial residual é interno, né? Que protege as pessoas contra choques elétricos provocados por contatos diretos e indiretos. Qual a diferença? Ele é mais barato, tá? Ele é bem mais em conta do que o disjuntor diferencial residual. Só isso. Mas em conta quanto? Uns R$70, aproximadamente. Varia aí de fabricante, de marca e de corrente, tá? Pode-se dizer, então, que o interruptor diferencial residual é um dispositivo que liga e desliga manualmente o circuito e protege as pessoas contra choques elétricos. E os dispositivos vistos anteriormente têm em comum o dispositivo diferencial residual, que a gente coloca apenas com a sigla DR. Então, toda vez que vocês verem aí, entre parênteses, o DR, significa diferencial residual. O dispositivo pode ser interruptor ou disjuntor. Então, olha aí que legal. Sua função é proteger as pessoas contra choques elétricos provocados por contato direto e indireto. Então, contato direto, né, é o contato acidental, seja por falha de isolamento, por ruptura ou remoção indevida das partes isolantes, ou então por atitude imprudente de uma pessoa com uma parte elétrica normalmente energizada, que a gente chama de parte viva, tá? Quando está energizada, a gente chama de parte viva. E aí tem um desenho aí, né, de uma dona de casa com o ferro de passar roupa, onde normalmente ela puxa pelo cabo, o que está incorreto, tá? Ela sempre deve pegar no plug, isso daqui chama-se plug, e o que está na parede chama-se tomada. Então a gente tem que ligar e desligar o equipamento sempre pegando no plug. Tem muita gente que liga pegando no plug, mas depois quando vai desligar ele puxa o cabo. Você vai puxando o cabo, vai estourando a isolação. E aqui, no caso, uma criança, né, um anjinho aí, que acaba vendo qualquer objeto e quer encaixar um buraquinho ali, tá bom? Da tomada e acaba tomando uma descarguinha. E aí, contato indireto é o contato entre uma pessoa e uma parte metálica de uma instalação ou componente, normalmente sem tensão, mas que pode ficar energizada por falha de isolamento ou por falha interna. Normalmente as tomadas de geladeira antigamente, ela vinha só com 2 pinos, né, no seu plug, ou seja, naquilo que a gente conecta na tomada. E vinha um cabinho verde ou verde amarelo atrás lá. Tinha gente que achava que era enfeite aquilo lá e deixava enroladinho atrás. Aquilo lá é o aterramento, pessoal, é a proteção. Então, se você tem uma geladeira antiga que não tem um aterramento, não fique, não dê bobeira de ir descalço lá, abrir e fechar essa geladeira. Porque um dia, se ela der um mau contato aí e ela não tiver aterramento, você pode tomar uma descarga elétrica, tá bom? Então, muito cuidado com isso. E geladeira é uma coisa que a gente não troca direto, né? A gente espera ela literalmente dar perca total para daí a gente comprar outra, tá bom? Bom, a seguir serão apresentados, então, os tipos de disjuntores termomagnéticos, os tipos de disjuntores DR de alta sensibilidade e os tipos de interruptores DR de alta sensibilidade. Então, tipos de disjuntores termomagnéticos. Os tipos de disjuntores termomagnéticos existentes no mercado são monopolares ou monofásicos, bipolares ou bifásicos e tripolares ou trifásicos, tá? Então, eles possuem esse desenho, né, os mais antigos. Então, esse número aqui é o número da corrente dele, tá? Que ele suporta. Então, aqui 30, 10, 50, nós temos 25, tem 16, tá? Tem 20. Então, existe uma tabela de acordo com a norma que é fabricada. Então, monopolar tem só um corpinho, bipolar tem um corpo duplo, mas apenas uma tecla, ou aqui também tem uma com uma travinha, e o tripolar tem apenas três conjuntinhos, né? São grudados, não dá para separar, apenas uma tecla, ou 3 teclas, mas é juntado com uma trava aqui para você não mover uma de cada vez, tá? E os disjuntores termomagnéticos somente devem ser ligados aos condutores fases do circuito. Nunca, nunca passe um neutro por disjuntor, pelo amor de Deus. Ou fusível, não pode passar o neutro por eles, tá legal? Tipos de disjuntores diferenciais residuais. Então, os tipos mais usuais de disjuntores residuais de alta sensibilidade, ou seja, no máximo 30 mA, existentes no mercado, são o bipolar e o tetrapolar, tá? São esses dois modelos apenas no mercado.
Os disjuntores DR devem ser ligados aos condutores fase e neutro dos circuitos, sendo que o neutro não pode ser aterrado após o DR. Então, esse é o dispositivo, é o único dispositivo de proteção em que o neutro pode ser ligado. Já nesse daqui, ó, jamais pode passar neutro por ele, apenas fase, tá bom? Bom, um tipo de interruptor diferencial residual de alta sensibilidade, ou seja, no máximo 30 mA existente no mercado, é o tetrapolar, conforme a figura abaixo, existindo ainda também o bipolar, tá? Mas aqui é só para vocês terem uma noção. Interruptores DR devem ser utilizados nos circuitos em conjunto com dispositivos a sobrecorrente, seja disjuntor ou fusível, colocados antes do interruptor DR. Tá bom? Então, pessoal, eu vou parar por aqui, tá? Essa aula. Se vocês tiverem alguma dúvida ou pergunta, fique à vontade. Eu vou interromper aqui o compartilhamento de tela e vou parar esta gravação. Então, se porventura você tiver alguma dúvida ou pergunta,